nosso excepcional dia, né? Estamos ao vivo nessa live de sábado, né? E hoje a gente vai falar, né, da vida, né, das coisas boas que a gente quer pra gente. E quando a gente aprende, a gente não depende dos outros, a gente vai atrás, corre e diz: isso aí eu sei que é certo. E quando a gente sabe, as coisas vêm mais fáceis, né? Então, hoje a gente vai falar de algo que a gente às vezes não para pensar, né? E quando a gente para, a gente aprende, porque até quando, né? A gente pergunta, até quando você vai fugir de si mesmo, né? Até quando dos treinos, do governo, da sua vida, do seu propósito? E o chamado é para você encarar de frente aquilo que você quer, né? Então encare, busque aquilo que você quer como um troféu, né? Com certeza que você está no caminho certo, né? Nós somos trinos, né? Quando a gente coloca, né? Trinos, corpo, alma, espírito. Quando a gente sabe disso, né? Que a gente é trino, a gente procura fazer as coisas, né? Com mais clareza, né? Então, diz que propriedade não é só financeira, né? Ela tem que ser equilíbrio integral para a vida da gente, né? Então a prática, né, é para a gente refletir tudo que a gente está fazendo, né, tá certo, e você ver qual é a área da vida que você está com dificuldade de seguir aquilo que você quer. Então faça uma ação, uma prática naquilo que você quer para o dia de hoje, né? Porque o Espírito o Espírito foi feito para a gente fluir, né? E quando a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem um caminho a seguir. E esse caminho é nosso, né? Então, reflita, né? Na área que você quer colocar em prática hoje, né? E quando a gente sabe também que o Espírito tem que fluir, e o Espírito foi feito para fluir, né? Não para travar em medos, né? E às vezes a gente não consegue fazer algo porque a gente fica com medo. Então, tira o medo, né? O medo que tem que ter medo da gente, não enfrentar aquilo e resolver com o mais fácil possível, a gente chega naquilo que a gente quer. Então reflita, né, nas áreas que você não está colocando em prática hoje, né? Então busque isso aí para a sua vida, né? E às vezes é 1 minuto para a gente mudar aquilo que a gente está ali pedalando, né, e não está conseguindo ir. E ou se levantar, ou sair do lugar, ou buscar algo para fluir, né? Onde você tem que fluir. Então, não acredita que você não pode. Todos nós podemos, nós temos essa capacidade interior. Então, reserve, né? 10 minutos. Eu gosto de começar por 1 minuto, 2 minutos, reserve para meditar, para sentir a leveza, né? Que você quer partir para conseguir aquilo que você quer. Então, uma respiração profunda de 1, né, 2, 3 vezes, você já sente que o teu coração, ele muda, né? Então, diz que o drive da alma é o governo, né? Então, a gente sabe que a nossa alma foi feita para governar, né? Os pensamentos, os sentimentos e a vontade. Então, se nós sabemos disso, então pratique, né? Identifique uma emoção dominando você, né? Então governe aquilo que você quer. E a gente foi feito, né, para governar. E o drive do corpo é obedecer, né? Ele tem que desfrutar, não parar o seu propósito, porque o seu corpo, ele às vezes é inimigo, né? Ele é um instrumento do seu propósito. Então, hoje, ter o corpo, né, um treino, uma refeição saudável, é isso que você tem que dar para o seu corpo. E não deixar ele comandar naquilo que você quer. Quando você pensa nisso, né, com certeza, você vai chegar aonde quer. Que é estar presente, né, nas coisas boas da vida, né? O corpo, ele dá legalidade aqui na Terra, né? Sem saúde a gente não é nada. E não há como não cumprir a missão, né? Com saúde você faz, você resolve, né? Então,
avalie, né, a sua rotina básica. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou dormindo as horas certas? Será que eu estou tomando água, a quantidade certa, né? E o treino, né? Então tem regras, né, para a gente ficar saudável e seguir aquilo que a gente quer. A alimentação tá certa? Então, dormir, alimentar, né, beber e água, isso é básico, né? Isso a gente tem que colocar como todo dia, diariamente, né? E o extraordinário só vem depois que, né, você fazer aquilo que você está fazendo, esses ajustes, esses pilares, né? E o pilares, né, aquilo que a gente quer é sempre hoje. E eu coloquei ali na live, né, hoje, que o CPF ele tem que ser mais forte que o CNPJ. Se você não adianta você ter uma empresa, né, próspera e uma vida pessoal falida. Então, coloque a sua saúde antes do trabalho. Eu tenho que fazer tudo isso, né? Mas eu também estou cuidando da minha saúde. Então, isso é essencial, né? Não adianta tu não fazer, depois vem as consequências. Então, quem lidera a si mesmo, né? Quem é líder de si mesmo, ele não lidera, ele faz as coisas certas para a vida dele, né? E a escolha é uma disciplina, né? Eu tenho que ter disciplina e é pessoal, né? E começa a cumprir hoje, né? Quando eu tomo uma decisão que eu quero fazer, eu desejo, tem que colocar na disciplina, né? Eu tenho isso para fazer, eu tenho isso, mas coloca por parte e vai fazendo. Eu estou agindo bem na minha saúde, estou agindo bem naquilo que eu quero de melhor, minha família, né? Tudo tem que ser um caminho, né? Uma busca todo dia. E quando a gente coloca, né? Eu sou, né? Lá na Bíblia diz lá, né? Você é meu filho amado, né? Quando a gente coloca que nós somos, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? O ISD, eu sou, né? A imagem e semelhança de Deus. Eu governo, né? Na força, no meu propósito, eu governo naquilo que eu quero. Então, repita muitas vezes de voz alta, né? Acho que agir, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Acho que agir, eu vou com a minha identidade, né? Com a minha identidade, né? O meu CPF, ele é forte. Então, você precisa, às vezes, selecionar todos os dias o que eu quero, né? Primeiro, a gente sabe que é uma busca, né? É um recrutamento naquilo que a gente quer. Então, quando a gente sabe isso, a vida é sua, né? Você está guiando ela. Então, escolha, né? O que você tem que fazer? Essa escolha é sua. Tem que ir à academia, tem que estudar, tem que orar. Ele tem que estar no dia a dia, tudo isso que a gente quer. Tudo isso que a gente precisa atrair, né? Aquilo que você é. Então, você tem que buscar isso, né? E muitas vezes a gente não pensa, né? E a gente tem que conseguir, né? As pessoas mais perto da gente, né? Mais parceria, mais refletir, né? O que eu vou conseguir, o que eu vou fazer, né? Hoje fala muito em network, né? Network, para seguir aquilo que quer, né? E ter mais convivência com as pessoas, né? E observar que cada um pensa diferente, mas cada um tem uma ideia, um propósito para te ensinar. Né? Então, observe as pessoas ao redor, porque elas, né? Elas falam sobre a gente mesmo, né? Se a gente não está fazendo certo, está fazendo errado, né? Então, quando você coloca, né? Ame o próximo como a si mesmo, a gente ama demais o outro e esquece às vezes, né, da disfunção, mas a gente tem que também ter algo, né, o amor próprio, né, daquilo que a gente quer e sabe que onde vai chegar. E antes de fazer pelo outro, você também tem que estar bem, né, para poder ajudar. Eu sempre penso, eu sei, né, se eu estou bem, eu vou ajudar outras pessoas. Então, a gente colocando isso em primeiro lugar na vida da gente, a gente segue o caminho e a luta, né? E lá em Provérbio
4 diz assim, né? Vende tudo que tem e adquire a sabedoria, né? O conhecimento, né? E lá fala também que a sabedoria vale muito, né? E vale mais do que tudo. Então, separe, né? 30 minutos hoje para expandir naquilo que você quer, na sua visão, né? E não pare. O dia, quando começa, né? Hoje, por essas horas, a gente pode dizer, puxa, eu fiz tanta coisa, eu transbordei em tantas coisas, eu consegui tantas coisas, né? E não é sobre o que eu quero, né? É sobre o que eu preciso, o que eu preciso fazer, né? Então, a resposta às vezes é dura, gera uma transformação para a gente mesmo, mas revise, né? Revise a decisão recente que você tomou e o que foi baseado, né? Essa necessidade geral. Porque quando a gente coloca tá fazendo o propósito, a gente sabe que a gente faz aquilo que mais gosta, mas às vezes a gente tem que dar uma paradinha e mentalizar se está no caminho certo, está fazendo as coisas certas, né? Eu gosto muito às vezes de quem olha de mim, do alto, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou no caminho certo, né? Eu até gosto quando vem e fala, isso ali não está certo, mas você tem esse outro caminho que é certo, né? Mas às vezes a gente quer seguir toda a lei, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência e esperar. Então, a gente sabe, né? Que o código master é investir em você. O que você precisa, né? E quando você coloca que você é o maior ativo, né? Essa escolha, esse investimento é pessoal. Então, o que você vai fazer, né? Um curso, um livro, vai ler um livro, né? Vai um treino, um network. Então, cada caminho que você tomar, na certeza que você é o seu maior ativo, você vai acertar ao máximo. Então, já que a gente sabe, né, que o maior investidor em nós é o próprio Deus, então ele já te entregou tudo, a vida, o ar, a água, né, a terra, a semente. E liste 5 recursos que você já percebeu e use um deles hoje, né? Coloque em prática um deles, porque se você investir em você, se você não pensar em você e fazer, começar, ninguém vai investir. Você tem que ser o primeiro, número 1. Então, autoinvestimento, né? Procede com reconhecimento externo. Então, separe, né? Um momento, um tempo, um recurso financeiro, né? Para desenvolver. Porque a gente sempre tem que aprender todo dia um pouquinho mais, né? E a gente tem que investir naquilo que a gente tem intenção de aprender mais, né? Hoje eu estava falando lá com o meu sobrinho, ele disse, ô tia, eu estudei até aqui, já fiz faculdade, fiz mestrado, tudo. Ele disse, puxa, agora eu sou obrigada a fazer outro curso porque eu aprendi tanto que eu cheguei até aqui onde eu estou, mas eu preciso aprender mais, eu preciso entender, as mudanças são muito rápidas, né? Daí eu preciso fazer um investimento para mim. Eu disse, eu acho que tu tá certo. E ele vai agora essa semana fazer um curso em São Paulo, porque a gente precisa investir, a gente precisa buscar conhecimento, né? E hoje é dia de você parar de ser fugitivo, né? Quando a gente diz, eu quero parar de ser fugitivo e fugir de você mesmo, né? E adiar o propósito, aquilo que você quer. Então, encare a tarefa de hoje, né? Você começa, né? E não evita aquilo que você quer fazer, né? E eu gosto muito dessa palavra, quem treina, reina, né? Então, comece a treinar, porque a disciplina, ela reflete, né? Porque a disciplina é um governo, né? Se você tem disciplina, você governa. E quem antecipa, governa, né? Hoje, faça, né? O que você precisa fazer que ainda não fez, né? Faça uns 20 minutos de treino hoje, né? Porque
Lá em Mateus 6 diz assim, né? Não andeis ansioso, né? E às vezes a gente precisa parar, dar um tempo, né? Fazer um treino. Então, diz que a ansiedade é a falta de confiança, né? No cuidado de Deus. Então, se você coloca isso, né? Quando a gente pensa mesmo no fundo, né? A gente não confia, é auto e confiança que a gente não confia, né? Então, cuidado, confia em Deus, né? E toda vez que a gente tem preocupação, vier, né? Toda vez ela vem, né? Deus já está cuidando disso, né? Deus já cuidou disso. Quando você coloca essa palavra, é muito forte na tua vida e naquilo que você quer fazer, né? E o governo, ele começa pelo autogoverno. Então, só governa, né? Quem primeiro domina os seus hábitos. E a gente tem vários hábitos, né? Que a gente tem que ir mudando, tirando os hábitos antigos, os bloqueios, né? E quando a gente coloca um hábito novo, parece que a gente se renova, né? Então, cumpra as metas do seu hábito novo, né? Nem que seja hoje, né? Nem que para provar que você tem domínio pessoal. E às vezes a gente acha, para que fazer isso, né? Mas a gente precisa se inovar todo dia, né? E a gente precisa se recrutar todos os dias, né? Então, diz que a prosperidade, né, é escolher a si mesmo diariamente. Poxa, né? Eu tenho que me escolher todo dia e fazer o que tem para fazer, né? E amanhã, né, a gente sabe que a gente acorda e toda a missão vai vir, né, automaticamente. Quando a gente já levanta, já diz, né, antes de qualquer coisa eu tenho que seguir, então eu tenho que ter disciplina, governo, tudo aquilo que eu preciso fazer, né? E a gente tem a Bíblia, né, para seguir, né? Deus já fez a parte dele, agora é a sua vez. Você não pensa, né, que tudo Deus vai fazer. Ele faz a parte dele. O que você vai fazer, né? Onde você vai? Então, esperar, esperar não adianta, né? Isso é atraso pessoal. Então, você tem que seguir e fazer aquilo que você precisa fazer. Eu gosto muito de escrever, às vezes eu fico parada, puxa, eu preciso escrever para ver se eu vou resolver isso ainda mais rápido possível, né? Então, escreva 3 ações imediatas que você tem que fazer, né? Que só depende de você. Quando você coloca no papel, você logo já diz, puxa, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu posso delegar, né? Então, você só atrai o que você se torna. Então, isso aí é um caminho certo. Então, o futuro chega, né, pelo que você pratica hoje. Então, muita gente fica ansioso no futuro, né? Se não está fazendo nada hoje, não adianta, né? Porque tudo que você vai conseguir é o que pratica hoje. Então, torna agora uma versão, né, que deseja atrair para a sua vida. E isso é tudo um caminho, né? Às vezes a gente diz, será que eu estou no caminho certo? Com certeza. Até quando, né, você vai fugir do seu propósito, né? Então, isso é para todos nós. Não podemos fugir do propósito, nem fugir da missão, nem negar essa essência, né? Eu gosto muito, né, quando eu escrevi o primeiro livro, que eu peguei a história de cada um irmão e eu ficava, puxa, qual é a essência desse meu irmão? Qual a essência dele, né? E quando eu escrevi, depois saía uma frase só da essência dele, né? Aquela essência era só dele, não era de mais ninguém. Então, por isso que eu digo, se você estuda e vê, e estuda, né, e vê, e vai no caminho certo, você vai ver que todos nós temos a essência. Então, essa é a nossa missão que a gente não pode negar, né? E dê um passo, né, naquilo que você quer, um rumo, que você sabe que você pode fazer, você vai fazer.
E cada um tem uma vida que merece, né? Os resultados que deseja, né? Se não faz nada, não tem nada. Se faz bastante, né? Vai ter mais, né? Porque a colheita, ela corresponde ao plantio, né? Então, não as desculpas, né? Tem gente que dá um monte de desculpa. Ai, eu não amo hoje não, né? Mas isso não adianta, né? E quando a gente assume 100% da responsabilidade, né? Pelo que colhe, você vai ver que vai ter muitos resultados, né? E sempre a diferença, né, da energia é nas suas decisões. Se você tomar as decisões rápidas, né? Aquilo vai ver que é muito especial, né? E todos têm 24 horas, né? Ninguém tem mais, né? Não tem diferencial, né? Como uso, né? Você que tem que definir a decisão que você vai mudar o seu dia agora, né? Então, e essa busca é diária, né? Todo dia a gente tem que matar um leão, como diz, né? Antigamente no comércio já falava, todo dia tem que matar um leão. Então, quanto mais dor você suporta, maior a sua persistência. Então, isso vai fazer a diferença, né? E persistência nasce da dor enfrentada. Então, tudo é assim que funciona, né? E relembre, né, um sofrimento que tornou forte, né? E agradeça por aquele sofrimento, porque você aprendeu. Eu sempre digo, eu nunca perco, eu sempre ganho, porque eu aprendi com aquilo que acho, muita gente acha que perdeu, né? Eu aprendi algo com aquilo que aconteceu. Eu não perdi. E a gente sabe, né, que tudo tem um caminho e a gente quer chegar lá, mas a gente não pode desistir, a gente tem que insistir naquilo que quer. E muito importante quando a gente diz, lá em Tiago 1 diz assim, né? Bem-aventurados os que passam por aprovações. Então, quanto, né? Você passou por aquela aprovação, então é uma prova que gera fé, né? E a fé gera permanência. Então, tudo é. Então, em vez de você reclamar, aquilo, pergunte o que prova, né, está gerando em mim. O que essa prova está gerando em mim? O que isso que aconteceu está gerando em mim? A gente sabe que a vida que te deve, e é você que deve cuidar dela. Então, contrário, não é a vida que te deve, é você que tem que cuidar dela, né? Então, o presente sempre é uma dávida, né? Porque eu estou presente aqui, eu estou vivendo aqui esse momento, é uma dávida. Então, ela é sua, né? E ela é preservada para você. Então, hoje é um dia especial. Hoje é um dia de você dizer assim, cuide de si mesmo como uma prioridade absoluta. Quando você coloca isso aqui na sua vida, poxa, você vai ver que você aprendeu um pouquinho mais o que é melhor para você. O que você, né, passou tanto, fez tanto, e chegou no momento que você diz assim, puxa, eu vou cuidar, né, de si mesmo, e eu sei que a prioridade, com a prioridade absoluta, né, porque às vezes um descuidinho, um segundo, né, a gente erra, né, porque não pensou, não estava ali presente, mas isso é para você entender que você aprendeu, né, que aquilo ali não foi, você não pensou nas consequências e veio, né, porque um minuto você estava longe. Essa semana passada eu estava aqui e a minha filha me chamou no carro, eu disse, eu já vou. E quando eu fui fechar a porta, eu não percebi que tinha uma arara. E eu fui puxar a porta, quando eu vi, eu estava com tanta pressa que eu não pensei, né? Puxa, eu estou fechando a porta, eu tenho que cuidar. No puxar assim, eu puxei com força, o vidro soltou-se todo, né? Então, depois eu pensei assim, puxa, tive que pagar caro para
não estar presente nesse segundo ali, né? Mas eu aprendi que se eu tivesse olhado o que eu estava fazendo com atenção, só que eu paguei caro, né? Para aprender que eu não podia fazer aquilo sem olhar. Então, por isso que eu digo, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então, a gente falou um pouquinho, né? Que o seu CPF é mais forte, e você sabe disso, do que a sua empresa. Então, você tem que estar bem com o seu corpo, né? Com a sua mente, com a sua alma, com o seu coração, preparado, né? Para o que vir, resolver, enfrentar, e não deixar o tempo passar e você dizer, podia ter feito. O momento é hoje, né? E aqui nós falamos, né? Que o ansioso, né? Ele não consegue pensar. Se ficar ansioso, você tem que viver o hoje, o agora, porque o hoje é até a meia-noite, né? Porque a meia-noite e 1 começa o hoje de novo. Então, fica presente no teu hoje, no teu CPF, né? E cuida dela, da sua vida, que é um presente, uma dádiva, né? Que você ganhou. Vamos ser felizes, né? Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Lídia Krieger, eu tenho um canal no YouTube, meus livros estão no Amazon. E eu amo escrever, e eu acredito que escrever é aprender um dia mais. Escrever algo mais e falar algo mais, né? E esse momento é especial para dizer, né, que esse dia foi maravilhoso e falar, né, gratidão por estar presente, por viver esse dia e por fazer muitas coisas. Então, vamos ser felizes, né? Valeu, eu vou terminar nossa live, né? É um momento de reflexão, né, de viver e acreditar na força interior de cada um de nós. Então, vamos ser felizes. Terminar 4, 3, 2, 1. Valeu? Só alegria.